Graças a Deus, a paz do Senhor a todos, boa noite. Deus possa abençoar a vida de cada um que está presente aqui nessa live, nesse domingo, dia 11 de abril, 11 de abril de 2021. Até que o Senhor tem nos ajudado. Agora são 8 horas da noite, conforme combinado, a gente está aqui para realizar mais essa live. Já faz um tempo que eu não faço nenhuma live aqui no Facebook, mas me surgiu já o desejo há alguns dias, de fazer uma live aqui no Facebook para falar de um tema que eu estudei no Salmo de número 7, né, dando um estudo bíblico a respeito da ira e da conversão. Tá? E esse vai ser o tema dessa live de hoje à noite, ira e conversão. Tá certo? Então que Deus possa abençoar a vida de cada um aqui do Facebook. Já faz um tempo, alguns bons dias que eu não faço nenhuma live no Facebook. E o meu desejo, o meu plano é de fazer, né, de voltar a fazer algumas lives aqui no Facebook. Chegamos quase agora da igreja, participamos ali da Santa Ceia do Senhor, né, graças a Deus por isso. E a gente está vivendo dias difíceis, né? A gente não sabe o que vai acontecer daqui para frente, mas o fato é que a gente está esperando Jesus voltar e seja o que for que a gente tiver que enfrentar daqui para frente como igreja, a gente precisa enfrentar, né, se posicionando, né, como exército de Deus na terra. Mas a gente vê nos acontecimentos que estão se desenrolando que as coisas, né, estão afunilando para a igreja. A gente vê que as coisas estão acontecendo e as coisas estão tomando, né, um rumo que o cenário profético está sendo montado, né? E eu creio que mais dia ou menos dia o arrebatamento vai acontecer e a igreja do Senhor vai subir e vai sair dessa terra conforme a palavra de Deus nos ensina. Tá? Porque diante de tudo que está acontecendo, a gente está vendo que esse dia se aproxima. Ok? Então que Deus abençoe a vida de cada um dos irmãos que estão chegando aqui nessa live. Tá? Que Deus possa abençoar. Se você quiser e se sentir à vontade em compartilhar, pode compartilhar essa live. Tá? A gente vai falar sobre ira e conversão. Tá? Eu quero aqui ser bem dinâmico, tá? Nessa live. Eu quero convidar você para abrir a Bíblia no livro de Salmos, Salmo de número 7, versículo 11 e o versículo 12. A gente vai ler esses dois versículos e vai conversar um pouquinho sobre ira e sobre conversão, tá? E eu quero falar um pouquinho desse tema muito importante. Aí eu acredito que nos próximos dias, durante as próximas semanas, eu quero normalizar a questão da live aqui no Facebook. Eu vinha fazendo, né, lives e depois eu fiquei um tempo parado sem fazer. Também estava assistindo alguns cursos online, né, que eu estava fazendo sobre escatologia. E graças a Deus eu terminei e agora eu vou me esforçar, né, para voltar a fazer live aqui no Facebook, falar da palavra de Deus. Ok? Então, Salmo de número 7, versículo 11 e o versículo 12. Salmos de número 7, verso 11 e o verso de número 12. Tá? Que Deus abençoe a todos que aqui já estão, ok? Salmo de número 7, verso 11 e verso 12 diz assim: Deus é um juiz justo, um Deus que se ira todos os dias. Se o homem se não converter, ou se o homem não se converter, né, Deus afiará a sua espada. Já tem armado o seu arco e está aparelhado. Eu quero convidar você para a gente fazer uma breve oração rapidinho. Aí a gente já entra nesse tema da nossa live, ira e conversão, tá? Se você pode, feche o seu olho e a gente vai fazer uma breve oração. Pai, no nome de Jesus, eu quero te louvar, Senhor, e te agradecer por essa oportunidade. Obrigado, Senhor, por poder estar na sua presença nessa noite de domingo. Queremos meditar um pouquinho na sua palavra, meu Deus, falando desse tema, Senhor, ira e conversão. Meu Deus, direciona nosso estudo, direciona, Senhor,
a nós na tua palavra. Fala, meu Deus, no nosso coração e transmite-nos aquilo que o Senhor deseja nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Bom, gente, esse tema é um tema muito importante, ira e conversão, tá? E eu quero falar um pouquinho, primeiramente, sobre a ira e depois sobre a conversão. A Bíblia está dizendo nesses dois versos aqui, ó, que Deus ele é um juiz justo. Quando a gente olha na Bíblia, a gente vê que Deus ele é um Deus amoroso, tá? A gente vê a própria Bíblia dizendo, né, que Deus ele é amor. A gente vê a Bíblia dizendo que Deus ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho. A gente vê a Bíblia dizendo que Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo Jesus morreu na cruz, sendo nós ainda pecadores. A gente vê na Bíblia, na palavra de Deus, né, a gente vê dizendo que Deus ele é um Deus de bondade, um Deus de misericórdia. A Bíblia diz que a causa de nós não sermos consumidos é a misericórdia do Senhor. A Bíblia diz que a cada manhã a misericórdia do Senhor é nova na nossa vida. A Bíblia diz que Deus ele é bom, que Deus ele é longânimo, né? A Bíblia diz que Deus ele é bondoso, ele é amoroso. A benignidade de Deus dura para sempre. Só que a mesma Bíblia que diz tudo isso, a mesma Bíblia que diz tudo isso a respeito de Deus, é a mesma Bíblia que está dizendo que Deus é um juiz justo, ou seja, o julgamento que Deus faz não envolve injustiças. Deus ele é um juiz que no julgamento que ele faz, ele é justo, tá? Ele é justo em tudo, ele não deixa a injustiça reinar, né, ou imperar no julgamento que ele faz. Mas a Bíblia está dizendo que Deus é um juiz justo e um Deus que se ira todos os dias. Então a gente vê que a mesma Bíblia que revela um Deus de bondade, um Deus de amor, um Deus de longanimidade, um Deus de benignidade, é a mesma Bíblia que diz que Deus é um Deus que se ira todos os dias. A Bíblia está dizendo que Deus ele se ira. E quando a gente olha para esse termo ira de Deus na Bíblia, a gente vai ver algumas coisas a respeito desse tema, né? Ira de Deus. A Bíblia diz que Deus é um Deus que se ira. E a Bíblia vai nos trazer alguns relatos, né, acerca da ira de Deus. Por exemplo, quando a gente olha no livro de Gênesis, a gente vai ver, né, lá no começo já da história humana, né, Deus criou todas as coisas, Deus fez o homem à sua imagem, conforme a sua semelhança, criou a mulher, né, deu Eva para Adão como esposa, deu ordens para Adão, para que Adão pudesse viver bem no jardim do Éden, né? Mas infelizmente a gente conhece a história, o homem caiu, o homem junto com a mulher foi tentado, caíram, pecaram e foram expulsos do jardim. E quando a gente olha em Gênesis capítulo de número 6, a gente vê o texto dizendo que a maldade no coração do homem começou a crescer e a se multiplicar. E a imaginação que tomava conta do pensamento do homem era uma imaginação mal, era uma imaginação que desagradava a Deus, e isso era continuamente, diz o texto. Lá em Gênesis capítulo 6, versículo 5, diz assim: E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era só má continuamente. Então, quando a gente já olha para o Gênesis, no capítulo 6, a gente já vê que quando o homem caiu, o homem começou a se corromper dia após dia. E quando Deus olha para o homem e vê que o homem está se corrompendo a cada dia, e essa maldade está tomando conta do coração do homem de maneira que está deixando o homem sem freios, Deus decide, tá? Deus decide colocar um fim na humanidade. E a Bíblia vai dizer que Noé achou graça diante dos olhos de Deus.
A Bíblia diz no mesmo texto que Noé era um varão justo, reto, em suas gerações. E quando Deus olha para Noé e a sua família, Deus revela para Noé que iria enviar um dilúvio sobre a terra. E o que era o dilúvio, Renan? O dilúvio era a manifestação da ira de Deus sobre o mundo. Mas o interessante é que antes de Deus enviar a sua ira sobre o mundo, Deus achou graça em Noé e sua família e decidiu livrá-los da ira que ele iria enviar sobre a terra. Então, já no Gênesis, a gente já vê uma manifestação da ira de Deus nos dias de Noé. Deus enviando a ira dele em forma de dilúvio sobre a terra. O que era o dilúvio? Nada mais é do que a manifestação da ira de Deus sobre a humanidade pecadora, que estava pecando desenfreadamente. Quando a gente olha ainda no livro de Gênesis, também ainda no livro de Gênesis, quando a gente chega ali na altura do capítulo de número 19 de Gênesis, tá? De número 19, a gente vê o relato da história de Ló. A gente vê ainda no capítulo 18, um capítulo anterior, né, que Deus, em um diálogo com Abraão, revela para Abraão que iria destruir Sodoma e Gomorra, né, que eram duas cidades que, segundo o que a Bíblia diz nesse capítulo de número 18, eram duas cidades que a maldade dessas duas cidades estava cheirando mal nas narinas de Deus. E Deus, em um diálogo ali com Abraão, revela para Abraão que iria destruir Sodoma e Gomorra. E Abraão começa a interceder, dizendo para Deus: olha, o Senhor vai destruir o justo com o injusto, o Senhor vai manifestar a sua ira sobre os ímpios e vai deixar os justos lá no meio. E Abraão começa a interceder por aquelas cidades. E aí Deus, em um diálogo com Abraão, começa a conversar com Abraão e diz: olha, Abraão, se lá tiver 50 justos, eu não vou destruir a cidade por amor de 50. E esse diálogo vai se transcorrendo dessa maneira. Depois, se os irmãos quiserem ler, capítulo 18, capítulo 19 de Gênesis, os irmãos vão encontrar esse relato. E quando chega na altura do capítulo 19, a Bíblia diz que Ló recebe 2 anjos na sua casa, e esses anjos, né, em forma corpórea de homem, revela para Ló que estavam ali para derramar, né, o juízo de Deus, que nada mais era a ira de Deus sobre Sodoma e Gomorra. E eles ainda falam para Ló: olha, se você tem alguém nessa cidade, tira daqui, porque a gente não pode fazer nada enquanto vocês estiverem aqui. E aí a Bíblia diz que Ló vai falar com seus genros, ele tinha 2 filhas, e a Bíblia diz que os genros de Ló zombaram de Ló, tiveram Ló como louco, tiveram Ló como uma pessoa que estava tendo alguns distúrbios mentais. E a Bíblia diz que aqueles anjos, né, tiraram Ló de lá, e quando Ló saiu de Sodoma e Gomorra e estava seguro em uma cidade, numa montanha, a Bíblia diz que fogo desceu do céu e destruiu Sodoma e Gomorra. O que era isso, Renan? Isso nada mais era do que a manifestação da ira de Deus sobre Sodoma e Gomorra. E quando a gente fala de ira de Deus, a gente vê também pelos relatos proféticos na Bíblia que existe uma ira de Deus reservada para vir sobre a terra, tá? E se a gente abrir a Bíblia em Romanos capítulo 2, a gente vai ver a Bíblia dizendo a respeito dessa ira que virá sobre a terra. Então veja que a gente precisa entender: a mesma Bíblia que fala, que revela um Deus de amor e de bondade, Deus é amor e bondade, sim, com certeza, é a mesma Bíblia que ensina sobre a ira dele. Deus é um Deus que se ira, não é isso que a gente leu no Salmo de número 7? Deus é um Deus que se ira todos os dias? Romanos capítulo 2, versículo 5 ao versículo 9 diz assim: mas, segundo a tua dureza e teu coração impenitente, entesouras ira
para ti no dia da ira e da manifestação do juízo de Deus. Então, o que a Bíblia está dizendo? A Bíblia está dizendo que algumas pessoas, a Bíblia está dizendo que existem pessoas que pela dureza do coração, ou seja, tem um coração duro, impenitente, não abre o seu coração para Deus falar com ele, não amolece o seu coração diante da voz de Deus. As pessoas que agem dessa maneira, elas estão entesourando para si, ou seja, acumulando para si a ira de Deus, que virá num dia específico sobre a terra, que é o que a Bíblia está dizendo. Entesouras ira para ti no dia da ira. Ou seja, essa ira que muitas pessoas estão entesourando para si, tem um dia específico em que ela vai se manifestar sobre todo mundo. Tá? E o texto vai seguir dizendo que no dia que essa ira se manifestará junto o juízo de Deus. O juízo de Deus. Versículo 6. O qual recompensará cada um segundo as suas obras, a saber, vida eterna aos que, com perseverança em fazer bem, procuram glória e honra e incorrupção, tá? Mas indignação e ira aos que são contenciosos e desobedientes à verdade e obedientes à iniquidade. Então veja que o versículo 8 diz que essa ira virá sobre os desobedientes à verdade e sobre os obedientes à mentira. Então existem pessoas que, além de terem o seu coração duro em relação à verdade de Deus, ainda são desobedientes à verdade e obedientes à mentira. Pessoas que tomam esse caminho e que seguem nesse rumo, a Bíblia está dizendo que para eles está reservada o dia da ira de Deus, onde se manifestará os juízos do Senhor. E o versículo 9 encerra dizendo: tribulação e angústia sobre toda a alma do homem que faz o mal, primeiramente do judeu e também do grego. Ou seja, essa ira de Deus vai se manifestar sobre a terra em um dia específico, e essa ira virá sobre pessoas de duro coração, sobre desobedientes à verdade e sobre obedientes à mentira. Então, pessoas que tomam esse rumo precisam entender, olha, a ira de Deus vai alcançar a sua vida se você não mudar de rumo, se você não mudar de caminho. Tá? É isso que a Bíblia está dizendo. Outro texto que eu gostaria de ler ainda falando sobre essa ira é 2 Pedro, segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 2, e o versículo de número 9. 2 Pedro 2,9 diz assim: assim sabe o Senhor livrar da tentação os piedosos e reservar os injustos para o dia de juízo. Lembra que a gente acabou de ler em Romanos capítulo 2? Que a manifestação do juízo de Deus virá no dia da ira? É o que o texto está dizendo. Que Deus sabe livrar os piedosos da tentação e reservar os injustos para o dia do juízo, para serem castigados. Então veja como diz o pastor Napoleão Falcão, toda vez que Deus vai enviar juízos, ira, de maneira coletiva na Bíblia, Deus, ele livra o justo, ele guarda o justo e derrama essa ira, esse juízo sobre os injustos, sobre os ímpios. Então é isso que a Bíblia está ensinando. Um outro texto ainda falando sobre essa ira de Deus é Apocalipse, capítulo de número 6, versículos de número 12 ao 17. Apocalipse, capítulo 6, versículo 12 a 17, diz assim: e havendo aberto o sexto selo, olhei, e eis que houve um grande tremor de terra, um terremoto muito grande. E o sol tornou-se negro como saco de cilício, e a lua tornou-se como sangue.
e as estrelas do céu caíram sobre a terra. Olha os acontecimentos que está acontecendo sobre a terra na abertura do sexto selo. Como quando a figueira lança de si os seus figos verdes, abalada por um vento forte. Versículo 14. E o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos do seu lugar. E os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todo servo, e todo livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas, e diziam aos montes e aos rochedos: cai sobre nós, e escondei-nos do rosto daquele que está sentado sobre o trono. Agora é o que eles vão dizer: e da ira do Cordeiro. Porque é vindo o grande dia da sua ira. E quem poderá subsistir? Ou seja, quem poderá ficar de pé quando o dia da ira do Cordeiro chegar sobre a terra? Essa é uma pergunta muito espetacular que o texto faz. Quem é que pode ficar de pé diante da manifestação da ira de Deus sobre a terra? Olhe todos os acontecimentos que acontecem sobre a terra quando essa ira de Deus começa a se manifestar sobre o mundo. Isso é muito interessante, porque o que a Bíblia está nos mostrando? A Bíblia está nos mostrando que Deus é um Deus que se ira e ele reservou um dia específico para que a ira dele seja manifestada e derramada sobre a terra. E o texto que nós lemos, ele está dentro de um contexto da abertura de 6 selos do Apocalipse capítulo 6. Tá? E esse texto de Apocalipse capítulo 6 é o texto que introduz a ira de Deus sobre a terra. A ira de Deus começa sobre a terra na abertura dos selos no Apocalipse. Então veja, gente, irmãos que estão assistindo essa live, que a ira de Deus é um assunto bíblico. É um assunto que a Bíblia fala. É um assunto que a Bíblia ensina. E se a Bíblia fala da ira de Deus, eu preciso falar desse assunto. A Bíblia ensina e fala do amor de Deus, sim, e é preciso falar do amor de Deus. Mas a Bíblia também fala e ensina sobre a ira de Deus. E é preciso falar e ensinar sobre essa ira, que tem um dia específico para se manifestar sobre a terra. E todo esse cenário que a gente está vivendo, todos esses dias que a gente está vivenciando, são dias e são acontecimentos que está montando esse cenário para que esse dia chegue. O dia da manifestação da ira de Deus. Um outro texto que eu quero ler, Apocalipse, capítulo de número 16, e o versículo 1. Apocalipse, capítulo 16, versículo 1, que diz: E ouvi, vinda do templo, uma grande voz que dizia aos 7 anjos: Ide e derramai sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. As 7 taças da ira de Deus. Então veja que a Bíblia está dizendo o seguinte, que existe 7 taças cheias da ira de Deus, e que vai chegar o momento em que uma voz vai bradar do céu: Ide e derramem essas taças sobre a terra. Então, você pode perguntar: Renan, quando que essa ira de Deus vai se manifestar sobre a terra? Durante o período tribulacional. Durante o período tribulacional. Tá? O período tribulacional, o irmão Nathan Rufino, tá? Ele usa uma comparação muito interessante quando ele vai falar sobre o período tribulacional, que é a seguinte: o período tribulacional é como uma panela de água fervente no fogo. Você enche uma panela de água, coloca no fogo, tá? E conforme aquela panela vai se esquentando, a água vai se esquentando junto. E vai chegar um momento que aquela água ela começa a ficar quente. Ela começa o seu fundo a borbulhar, fazer umas bolinhas no fundo.
Daqui a pouco aquelas bolinhas começam a subir, começa a surgir uma fumaça de dentro dessa água que está no fogo, e quando você menos espera, aquela água está borbulhando, né? Fervendo, a ponto de se derramar dessa panela. O que isso significa? O período tribulacional é da mesma maneira. O período tribulacional vai começar com a assinatura de um tratado de paz, que o anticristo vai fazer com muitos, segundo a profecia de Daniel, capítulo 9, versículo 24 a 27. Nesse acordo vai estar envolvido a nação de Israel. E quando ele assinar esse acordo, se inicia o período tribulacional, que é a última semana profetizada em Daniel capítulo 9, versículo 24, quando o anjo Gabriel disse para Daniel: 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo Israel e tua santa cidade Jerusalém. Então, quando o anticristo assinar esse acordo, que vai durar 7 anos, inicia-se o período tribulacional. Tá? E a assinatura desse acordo, feita pelo anticristo, nada mais é do que a abertura do primeiro selo de Apocalipse, capítulo 6, versículo 1 e 2. Quando João diz lá no seu relato, né? E havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e vi um dos 4 animais que dizia, como em voz de trovão, vem e vê, e olhei e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dado uma coroa, e saiu vitorioso para vencer. Esse cavaleiro do cavalo branco nada mais é o anticristo, que sairá vitorioso, tá, no início do período tribulacional, depois de assinar esse acordo de paz com muitos, segundo a profecia de Daniel. E quando ele assinar esse tratado, começa-se o período tribulacional. E é nesse período tribulacional que a ira de Deus vai se manifestar sobre a terra, através dos 7 selos, através das 7 trombetas e através das 7 taças. O livro do Apocalipse, ele, na sua grande maioria, ele é composto de juízos de Deus sendo derramados sobre a terra. Tá? Ele revela, o Apocalipse ele revela a ira de Deus derramada sobre a terra nos seus mínimos detalhes. Nos seus mínimos detalhes. E ela começa com a abertura dos 7 selos, ela parte para o toque de 7 trombetas e ela se encerra com o derramamento de 7 taças. Apocalipse capítulo 15 e Apocalipse capítulo 16. E é nessas taças que a ira de Deus se consuma, ou seja, se termina, né, de ser derramada sobre a terra. Então a gente vê que a ira de Deus ela vai ser manifesta sobre a terra neste período tribulacional, que vai se iniciar com essa assinatura desse acordo que o anticristo fará, com muitos, ok? E esse período tribulacional é como uma panela de água fervente. Ele vai começar menos intenso, vai esquentar próximo da metade e depois da metade vai ferver. Tá? Esse período tribulacional é como essa panela de água fervente. E é nesse período que a ira de Deus vai se manifestar sobre a terra. Então veja, irmãos e amigos que estão assistindo essa live, que a ira de Deus é algo real. Ela está presente nas páginas da Bíblia Sagrada. A ira de Deus é algo que vai acontecer, vai ser derramado sobre a terra. Tem um dia específico. E essa ira de Deus virá sobre judeus, sobre gentios, sobre desobedientes à verdade, sobre obedientes à mentira, virá sobre todos aqueles ímpios pecadores que rejeitaram Jesus como seu Messias, como seu Salvador. A ira de Deus será derramada sobre a terra, a ira de Deus tem um alvo e a ira de Deus tem um objetivo, um propósito. Ok? Então, quando a gente olha para as páginas da Bíblia, a gente vê que a ira de Deus se manifestou em parcelas, tá? Em alguns acontecimentos na história bíblica, como eu já citei, na geração antediluviana, quando Deus enviou o dilúvio e destruiu todas aquelas pessoas, ali era a manifestação da ira de Deus. Nos dias de Ló, sobre Sodoma e Gomorra, quando Deus enviou a sua ira sobre Sodoma e Gomorra, ali era a manifestação da ira de Deus sobre aquelas duas cidades. Quando Deus enviou o cativeiro
babilônico sobre a nação de Israel. Ali era a manifestação da ira de Deus sobre Israel, que havia pecado e se desviado da presença do Senhor. Então, durante toda a história, em alguns acontecimentos, Deus manifestou uma parcela da sua ira sobre os seres humanos. Mas vai chegar o dia específico, que é esse período tribulacional de 7 anos, onde a ira dele será derramada em sua totalidade sobre a terra. E quando esse dia chegar, eu não quero estar aqui, tá? E eu espero que nenhum de vocês que estão assistindo essa live estejam aqui. Mas eu quero dar uma boa notícia para vocês que estão assistindo essa live. Existe uma saída. Diante de tudo isso que eu já falei aqui sobre a ira de Deus, talvez você possa perguntar: meu Deus, eu não quero estar aqui, como eu faço para escapar desse dia terrível da sua ira que o Renan está pregando aí nessa live? Eu quero ler 2 textos da Bíblia Sagrada que nos revela a porta de escape para esse dia terrível, né, que virá sobre a terra. O primeiro texto está localizado em 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 10, 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 10, e depois o segundo texto, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 9. O primeiro texto, 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 10, diz assim: e esperar dos céus a seu Filho, a quem ressuscitou dos mortos, vírgula, a saber, vírgula, Jesus, vírgula, que nos livra da ira futura. Veja que a Bíblia está dizendo que nós esperamos Jesus, tá? Esperamos Jesus dos céus que ressuscitou. E é esse Jesus que nos livra da ira futura. Essa ira futura que o texto está dizendo aqui é a ira de Deus que o Apocalipse capítulo 6, verso 12 a 17 revela, e é a ira que o capítulo 16 de Apocalipse, verso 1 revela. É essa ira de Deus que Jesus nos livra. Olha que interessante. O outro texto, 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 9, diz: porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Então veja que o desejo de Deus não é que nós estejamos nessa ira, presentes no dia da manifestação dessa ira, mas o desejo de Deus é que nós sejamos salvos. E isso é muito interessante, irmãos, porque mesmo Deus sabendo que a ira dele vai se manifestar, o amor de Deus por nós é tanto que ele não nos destinou para essa ira, mas ele nos destinou para a salvação. Por meio de quem? Por meio de Jesus. Então a porta de escape desta ira que virá sobre a terra se chama Jesus Cristo. Sem Jesus, você não escapa dessa ira. Sem Jesus, você não estará livre dessa ira. É por isso que o texto de João, no capítulo de número 3 e o versículo de número 36, vai dizer assim: aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Então, sem o Filho, que é Jesus, o que permanece sobre a sua vida não é a salvação, e sim a ira de Deus. Então, você que está assistindo essa live, se você ainda não aceitou Jesus como seu Salvador, aceite a Cristo. Abra o seu coração para Ele de maneira sincera e verdadeira, porque é somente Ele que pode te livrar desta ira que virá sobre a terra num dia específico. Ok? Então a gente vê, meus irmãos, nas páginas da Bíblia que essa ira de Deus ela é real. Ela não somente ela é real, como ela deve ser ensinada para a igreja. Ela deve ser pregada, ela deve ser mostrada nas páginas das Sagradas Escrituras. Que essa ira é real e ela tem um dia específico para cair sobre a terra. Mas existe uma saída. Jesus mesmo não disse: eu sou a porta, quem entrar por mim salvar-se-á.
entrará e sairá e achará pastagens. Ou seja, Jesus está dizendo, ó, eu sou aquele que pode livrar vocês desta ira. E o período tribulacional, o período tribulacional não é a manifestação da ira do diabo contra os seres humanos. O período tribulacional é a manifestação da ira de Deus sobre o mundo. A Bíblia diz que pelas pessoas não receberem a verdade e nem o amor de Deus para crerem, a Bíblia diz que Deus vai enviar a operação do erro para que eles creiam a mentira. Por que que Deus vai fazer isso? Por que que Deus vai permitir que a operação do erro seja enviada sobre eles para que eles creiam a mentira? Porque eles rejeitaram a verdade. Eles fecharam o coração para a verdade. É como o texto de Romanos capítulo 2 que a gente leu disse. Pela dureza do coração, as pessoas estão entesourando ira para si. Ou seja, a verdade é pregada, o amor de Deus é anunciado, a salvação é pregada, mas as pessoas rejeitam. As pessoas fecham o coração para a verdade. O que essas pessoas estão caminhando para onde? Para o dia da ira. Onde a ira vai se manifestar sobre a vida deles. Então a gente vê, irmãos, que essa ira é real. Ela vai chegar sobre a terra. E quando essa ira chegar sobre a terra, eu não quero estar aqui e eu espero que você também não queira. Porque essa ira vai ser terrível. Em uma outra live específica a gente pode pormenorizar os acontecimentos dessa ira a partir do livro de Apocalipse, que revela os pormenores dessa ira, o que vai acontecer durante esse período tribulacional, que é onde a ira de Deus vai se manifestar. Mas, como o objetivo dessa live é falar sobre ira e conversão, eu quero falar aqui de uma maneira geral sobre essa ira de Deus. Então veja que mesmo a Bíblia dizendo sobre essa ira de Deus, a Bíblia também mostra uma saída. E essa saída está em Jesus, que nos livra da ira futura. E para isso é necessário que o ser humano se converta dos seus maus caminhos. E aí é onde entra a conversão. E o que é conversão? Conversão é você mudar de direção. É você mudar de rumo. É você estar indo por um caminho e mudar para o outro, de maneira drástica. Então veja que a conversão é isso. A conversão é isso. Então, para você ser livre dessa ira, é preciso aceitar a Cristo. E para aceitar a Cristo envolve conversão. Você está andando segundo o curso deste mundo, diz a Bíblia. Mas depois que você aceita a Cristo, você muda de direção e passa a seguir outro caminho. Tá? Passa a seguir outra direção. Isso é conversão. É mudar de direção. A Bíblia diz que antes nós andávamos segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe das potestades dos ares, fazendo a vontade da carne, cumprindo os desejos do pecado. Mas a Bíblia vai dizer que Deus ele é riquíssimo em misericórdia. E pelo seu muito amor com que nos amou, ele enviou o seu Filho. E a Bíblia diz que pela graça nós somos salvos. Se você ler o texto de Efésios capítulo 2, vai estar falando tudo isso. Tá? Que antes nós estávamos mortos, mas em Jesus nós recebemos vida da parte de Deus. E quando nós aceitamos a Cristo, isso vai envolver em nós a conversão e a regeneração. Tá? Conversão e regeneração. Então veja que a Bíblia revela a manifestação da ira de Deus, mas a Bíblia também revela um escape dessa ira. Uma porta em que nós podemos escapar desse dia de ira que virá sobre a terra. E essa porta se chama Jesus Cristo. O desejo de Deus é que nós sejamos salvos e não que nós sejamos destinados a essa ira. E eu quero ler aqui alguns textos que falam um pouquinho sobre esse ponto, a conversão. O que Deus quer é que o homem se converta. O que Deus quer é que o homem se converta. É que o homem amoleça o seu coração. Por isso que a Bíblia diz, se ouvires hoje a voz de Deus, a voz do Espírito, não endureçais o vosso coração. O texto que eu quero ler aqui está em Ezequiel, capítulo 18. Tá? Ezequiel, capítulo de número 18.
Se você está com sua Bíblia na mão, você pode abrir junto comigo. Ou, se você quiser, você pode anotar esses textos, essas referências que eu vou citando, e você lê depois na Bíblia, tá certo? Ezequiel capítulo 18 e o versículo de número 32, que diz assim, versículo 32. Eu quero ler, na verdade, do versículo 30 até o versículo 32 de Ezequiel capítulo 18, que diz assim, ó: Portanto, eu vos julgarei a cada um conforme os seus caminhos. Lembra que nós lemos no Salmo 7 que Deus é um juiz justo? Pois é, ele vai fazer um juízo justo. Ó casa de Israel, diz o Senhor Jeová. Agora olha o que Deus vai falar para Israel. E isso vale para todos aqueles que estão ou que estavam, né, seguindo o mesmo caminho de dureza e de apostasia que Israel estava nesse período aqui. Olha o que Deus vai dizer para Israel. Vinde e convertei-vos de todas as vossas transgressões, e a iniquidade não vos servirá de tropeço. Lançai de vós todas as vossas transgressões com que transgredistes, e criai em vós um coração novo e um espírito novo. Pois, por que razão morrereis, ó casa de Israel? Em outras palavras, sabe o que Deus está dizendo para Israel? Por qual motivo vocês vão morrer? Que motivo vocês têm para querer a morte? É só vocês se converterem. É só vocês abandonarem a transgressão e deixar de lado a iniquidade, para que vocês possam ter vida. Isso, a transgressão, a iniquidade, atrai sobre vocês a morte, a ira de Deus. Mas se vocês se converterem, isso atrairá vida. É o que o texto está dizendo. E o verso 32. Porque não tomo prazer na morte do que morre, diz o Senhor Jeová. Aí ele vai encerrar, o próprio Deus dizendo, vai encerrar dizendo assim, ó: Convertei-vos, pois, e vivei. O qual é o desejo de Deus para você? Que você se converta. Que você largue o pecado, que você largue a transgressão, que você largue os vícios e viva para Deus. Porque se assim não for feito, o que virá sobre a sua vida será a ira de Deus. E eu tenho certeza que você não quer ser alvo da ira de Deus. Eu tenho certeza que você quer ser alvo da bênção de Deus, da salvação que há em Jesus. Então veja, o desejo de Deus para Israel aqui nesse momento é que Israel se convertesse, para que eles pudessem viver. Outro texto que eu gostaria de ler é Isaías, capítulo de número 55. Isaías, capítulo de número 55. A gente vai até as 9, tá? Agora é 8h42. Isaías, capítulo de número 55, ainda falando de conversão, tá? Isaías 55, versículo 7, que vai dizer assim, ó: Deixe o ímpio o seu caminho. Olha o que Deus está dizendo. Deixe o ímpio o seu caminho. E o que é impiedade? Impiedade é algo que Deus não se agrada. Impiedade é pecado desenfreado. Deixe o ímpio o seu caminho. Ou seja, abandone esse caminho que você está levando. Abandone esse caminho que você está trilhando. Deixe o ímpio o seu caminho. E o homem maligno os seus pensamentos. E se converta ao Senhor. Então olha o que Deus está dizendo através da sua palavra. Ele está dizendo que é para o ímpio deixar o seu caminho de impiedade. Ele está dizendo que é para o homem maligno deixar os seus pensamentos maus. E Deus está dizendo para o ímpio e o homem maligno se converter. Então o que Deus quer do homem? Que o homem se converta. Aí o texto diz que se compadecerá dele,
torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Infelizmente, Satanás semeia na mente e no coração do homem o seguinte pensamento: ei, para você não tem jeito mais. Para você não tem perdão mais. Olha tudo que você fez. Olha tudo que você praticou. Olha como que você pecou. Olha o que você fez. Para você não tem jeito mais. Deus não te pode perdoar mais. Mas o próprio Deus está dizendo aqui, ó, se converta do seu mau caminho. Porque se você se converter do seu mau caminho, Deus vai se compadecer de você. E o texto está dizendo, porque Deus é grandioso em perdoar. O amor de Deus é muito grande. Por isso que a Bíblia diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. Eu não quero saber qual é o seu pecado. Eu não quero saber qual é a sua maldade, o que você fez, o seu passado, o que você praticou. O que eu quero saber é se você está disposto a se converter do seu mau caminho. E o que Deus quer saber é se você está disposto em aceitá-lo como seu Senhor e seu Salvador. Se você tiver essa disposição, a Bíblia está dizendo, Deus vai se compadecer de você, porque Deus é grandioso em perdoar. E Ele vai te perdoar. Mas você tem que se converter. Porque se você não se converter, você está entesourando para a sua vida a ira de Deus. E quando a ira de Deus se manifestar, a ira dele vai se manifestar sobre os ímpios, sobre os pecadores, sobre aquelas pessoas que não se converteram e que não quiseram a verdade para crer, mas escolheram a mentira, escolheram a impiedade, escolheram o pecado. O que você quer? A ira ou a conversão? É você que escolhe, não sou eu. É você que escolhe. O meu papel é somente falar para você as verdades da palavra de Deus. E essa é a verdade da palavra de Deus. Um outro texto que eu gostaria de ler é Atos, capítulo de número 3 e o versículo 19. Essa questão de conversão é tão importante, tá? Na Bíblia, que a gente vai entender através desse texto aqui, ó. Atos, capítulo 3, versículo de número 19, diz assim, ó. Quem está dizendo isso daqui é Pedro, tá? Pedro está dizendo isso daqui, ó. Olha o que Pedro vai dizer em Atos, capítulo 3, versículo 19. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados. Veja, gente, que o pecado só é apagado quando há arrependimento e conversão. Arrependimento é você sentir o peso do pecado. É você sentir e entender que esse pecado está te afastando de Deus e está entristecendo o coração de Deus. Agora, conversão é você abandonar esse pecado e procurar viver para Deus. Quando isso acontece, o texto está dizendo, os seus pecados são apagados. E venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Veja que perdão de pecados ou pecados apagados e refrigério pela presença do Senhor só vem quando há arrependimento e conversão. Se houver arrependimento e conversão, haverá pecados apagados e refrigério pela presença do Senhor. E agora eu faço a pergunta, o que você quer? A ira ou a conversão? É você que escolhe, não sou eu. Tá? É você que escolhe, não sou eu. Deus já revelou na sua palavra a vontade dele para a sua vida. Ele não quer que você seja destinado para a ira. Ele quer que você seja destinado para a salvação. Agora é você que tem que escolher. É você que tem que tomar essa decisão. E quando você tomar a decisão por Jesus, você vai ser livre dessa ira. Porque quando Jesus voltar e arrebatar a igreja, ele vai arrebatar antes de que essa ira seja derramada sobre a terra. E eu creio que esse dia está muito perto. Está muito perto. Esse dia, o dia do arrebatamento. Tá?
Uma outra live que eu quero fazer também é sobre esse assunto. Tá? Já fiz live sobre esse assunto e quero fazer outras. Ok? Mas hoje, falando de ira e conversão, eu quero deixar claro aqui para vocês, gente. Ó, a Bíblia revela a ira de Deus, mas a Bíblia revela a salvação que há em Jesus Cristo. A salvação que há em Jesus Cristo. E essa salvação está disponível para mim, está disponível para você. Você já tomou essa decisão? Você já escolheu a Cristo? Você já decidiu-se por Ele? Essa ira de Deus vai se manifestar. Outros textos que falam sobre conversão, são vários deles, vários e vários. Tá? Você pode anotar, se você quiser, outros textos. Eu não vou ler aqui, tá? Porque senão toma muito tempo. E daqui a pouquinho a gente já vai encerrar essa live. Mas se você quiser anotar outros textos que falam sobre conversão. 2 Crônicas 7,14. 2 Crônicas 30, verso 9. Colossenses 3, verso 5. 2 Pedro 3, verso 9. Atos 2, 38. Tá? Que fala sobre esse tópico. Joel 2,13. Mateus 3, 8. Mateus 4,17, Lucas 15, verso 7, Tiago 1, verso 21, Lucas 5, 32, Isaías 44, 22, Marcos 1, 15, Joel 2, 12, Apocalipse 3, 19, Atos 17, 30, Lucas, ou melhor, Zacarias 1, 3, Ezequiel 18, 21, Lucas 15, 10, Gálatas 6, 1, Ezequiel 18, 30, Romanos capítulo 6, verso 13, Colossenses 3, 9, 10, 1 Coríntios 15, 34, Zacarias 1, verso 4, Provérbios 1, 23, Lucas 13, 3, Atos 19, 4, Atos 3, 26 e Jeremias 7, verso 5 e verso 7. Então olha como que a Bíblia, irmãos, ela é maravilhosa. E o texto que nós lemos inicialmente na nossa live, que é o Salmo de número 7, é onde a gente baseou essa nossa reflexão sobre ira e conversão. O texto vai dizer no verso 12, se o homem não se converter, Deus afiará a sua espada. Então veja que Deus só vai afiar a espada dele se o homem não se converter. Se o homem não se converter. Mas a gente já viu nas páginas aqui das Sagradas Escrituras que o desejo de Deus é que o homem se converta dos seus maus caminhos. Lembra do profeta Jonas? Quando Deus falou para Jonas, vai contra a cidade de Nínive e prega contra ela. O que Deus estava falando para Jonas? Jonas, eu vou derramar minha ira sobre Nínive. Então você deve ir pregar para eles e dizer, a ira de Deus vai ser derramada sobre vocês. Ou seja, a ira de Deus iria se manifestar sobre Nínive. Mas aí Jonas vai e prega e a Bíblia diz que a cidade de Nínive se converte. E quando a cidade se converte, a Bíblia diz que Deus se arrependeu do mal que havia dito que iria fazer sobre eles e não fez. Ou seja, quando o homem se converte, Deus perdoa. Deus, ele apaga os seus pecados. Deus, ele escreve seu nome no livro da vida. E Deus faz dessa pessoa uma nova criatura. É preciso o homem se converter. Há pessoas que dizem, não, mas eu já tenho Deus no meu coração. Mas não basta só isso. Dizer que tem Deus no coração é muito fácil. Quando eu falo de conversão, é viver para Deus. É viver com o seguinte objetivo e propósito de vida. Eu vivo para agradar a Deus. Não adianta eu dizer que eu tenho Deus no coração, mas eu vivo em impiedade. Eu vivo mergulhado em pensamentos maus.
eu vivo andando segundo o curso desse mundo, eu vivo andando no pecado. Não adianta nada eu dizer que eu tenho Deus no coração e eu pratico o que é mal aos olhos de Deus. Isso não é conversão. Conversão é mudar de caminho. Conversão é mudar de rumo, é mudar de direção. E quando eu me converto, o Espírito Santo de Deus começa a realizar a obra de regeneração. E aí eu me torno uma nova criatura em Cristo. E quando eu me torno uma nova criatura, eu recebo de Deus este livramento. Qual livramento? O livramento da ira de Deus. E é só Jesus que pode te livrar dessa ira. Em uma outra live específica, a gente pode pormenorizar os acontecimentos dessa ira. Tá certo? Que Deus possa abençoar a vida de cada um de vocês. Hoje a gente falou sobre ira e conversão. Então olha como que é importante, gente. O desejo de Deus é que o homem se converta dos seus maus caminhos. Mas infelizmente, muitas pessoas querem pagar para ver. E vão ver, tá? E isso que a gente precisa falar. Muitas pessoas querem pagar para ver. E vão ver, ok? E vão ver. Então não queira pagar para ver. Não queira pagar para ver, porque a ira de Deus ela é real. Por isso que a Bíblia diz: considera, pois, a bondade e a severidade de Deus. Deus é bom? Glória a Deus, Deus é bom. Mas Deus também é severo. E a gente precisa considerar a severidade de Deus. Tá? A gente precisa considerar a bondade e a severidade de Deus. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio de Jesus Cristo, né? Graças a Deus que em Jesus nós temos o livramento da ira vindoura, o livramento da ira futura. Tá? Graças a Deus por isso. Então continue pregando o Evangelho, continue falando do amor de Deus. Tá? O amor de Deus ele é maior, o amor de Deus ele é grande, o amor de Deus ele é real. Deus nos ama muito, tá? Deus ama muito o ser humano e deseja salvar. A Bíblia diz que a vontade de Deus é que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Então o desejo de Deus é salvar todo mundo, tá? Não é perder ninguém. Porém, infelizmente, muitas pessoas vão pagar para ver. E a gente precisa estar ligado nessas verdades da Bíblia Sagrada, tá? Essa é a verdade da palavra de Deus. Então que Deus possa abençoar a sua vida, que a bênção do Senhor acompanhe você e a sua família nessa semana, e que Deus possa te dar uma noite de paz, de descanso, de tranquilidade, e que Ele possa guardar a sua casa, acampar os seus anjos ao teu redor e te proteger nos seus caminhos. Ok? Medite nessas palavras, compartilhe essa live, e querendo Deus, até uma próxima. Tenho certeza que eu vou me esforçar, tá? Para fazer lives regularmente, e já tenho alguns temas em mente para as próximas lives, e assim a gente vai conversando sobre a palavra de Deus aqui pelo Facebook. Deus abençoe, um grande abraço a todos e fiquem com Deus.